Olá, meus irmãos, um bom dia a todos, espero que todos estejam bem, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. É com alegria que nós estamos aqui para compartilhar mais um devocional da palavra do nosso Senhor Jesus, naquela expectativa boa, esperançosa de que o Senhor Jesus te edifique, te ensine, te instrua, te abençoe pela palavra dele, amém? Nós estamos falando aí, estudando sobre o Sermão do Monte, né? Mais especificamente as bem-aventuranças, e hoje nós encerraremos as bem-aventuranças. Peço que você já deixe sua Bíblia aberta aí no capítulo 5 de Mateus, versículos 11 e 12. Já já nós iremos ler, mas antes é necessário, né, a nível de introdução, nós lembrarmos o porquê que as bem-aventuranças estão aqui, qual é o sentido do Sermão do Monte. Primeira coisa básica que vocês já sabem, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, não são uma mensagem de salvação para o perdido, elas representam e ensinam o perfil interior e prático daquele que já está no reino de Deus, daquele que já foi aceito no reino de Deus, mediante o arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa é que as promessas feitas pelo Senhor Jesus nas bem-aventuranças, elas servem como motivadores para nós enquanto estivermos aqui nesse mundo caído, porque vez ou outra nós enfrentaremos aflições, perseguições, angústias, dores por causa do Evangelho. Então, para que nós mantenhamos o olhar no céu, o Senhor Jesus nos garante algumas promessas para aqueles que perseverarem até o fim, ok? Só para lembrar. Vamos ler o texto, meus irmãos? Versículos 11 e 12 diz assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Palavras difíceis, né? Mas, infelizmente, nos 2 últimos séculos, principalmente, tem crescido muito, meus irmãos, a quantidade de ensinos e falsos evangelhos que propagam exatamente o contrário. Que o Senhor Jesus promete que você será plenamente feliz aqui nesse mundo, plenamente satisfeito, que o Senhor Jesus vai te enriquecer, que você nunca passará por problemas e dificuldades. Muitos anunciam esse tipo de evangelho, portanto, nessas mensagens destes evangelhos, que a gente pode chamar de evangelhos de açúcar, palavras como aflição, perseguição, pecado, arrependimento, não fazem parte dessas mensagens. E muitos são os que, em meio às aflições e desesperanças desse mundo, acolhem essas mensagens e acabam sendo enganados, porque esse não é o evangelho que o Senhor Jesus pregou. Ainda que nas próprias bem-aventuranças nós já podemos ver que já aqui nesse mundo nós desfrutamos de consolo, de paz, de misericórdia, de graça de Deus. Contudo, a regra do Evangelho é que se amarmos a Cristo, seremos odiados pelo mundo, né? E o nosso Senhor Jesus mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 15, verso 19 e 20, você pode anotar para ler depois. Ele diz assim: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não pertencem ao mundo, porque eu os tirei do mundo. Por isso o mundo vos odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, perseguirão a vocês também. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que ele é odiado pelo mundo. E o porquê que o mundo odiou Jesus quando ele veio? Por que o mundo ainda odeia a Cristo e o seu evangelho? Por que o evangelho de Cristo incomoda tanto o pecador? Numa conversa com os seus irmãos, né, em João capítulo 7, versículo 7, Jesus diz para eles o seguinte: o mundo não pode odiar vocês, mas me odeia, porque eu testifico que as suas obras são más. Veja que a razão do porquê Jesus, quando veio, foi odiado pelos judeus,
que aos seus olhos eles se achavam justos, povo de Deus, consequentemente, do que eles iriam se arrepender? Por isso eles odiaram Jesus e a sua mensagem, porque a mensagem de Jesus condena o pecado e o pecador, mostrando que se não houver arrependimento, não importa quem seja, não há salvação e reconciliação com Deus. Por isso os judeus crucificaram o Senhor Jesus, porque eles não receberam o Messias por causa da mensagem do Senhor Jesus para eles, que dizia que o único meio de salvação era se arrependendo dos seus pecados, crendo no evangelho que ele estava pregando nas suas boas novas, e assim eles iriam ser reconciliados com Deus. E já os próprios discípulos de Jesus também experimentaram do mesmo ódio e da mesma perseguição que o Senhor Jesus, tanto pelos seus patrícios judeus, quanto posteriormente pelos romanos. Por quê? Os cristãos acreditam, vivem pela verdade de que o Senhor Jesus é Deus e somente Cristo deve ser adorado e reverenciado como Deus. Os romanos tinham Deus como César, ou César como Deus, por isso que havia o culto ao imperador. E os cristãos, eles não participavam desse culto. Eles davam a César o que é de César, ou seja, eles pagavam impostos, eles eram bons cidadãos, respeitavam o imperador, mas como imperador, não como Deus. Então eles não participavam desses cultos e, consequentemente, ao passar dos anos, eles foram sendo odiados. Os romanos, de maneira geral, principalmente as autoridades, passaram a ter ojeriza pelos cristãos, porque eles representavam uma suposta ameaça para o império, e mataram, perseguiram muitos dos nossos irmãos já naquele primeiro século. Portanto, a vida de Jesus nos evangelhos e a própria Bíblia mostra que os nossos irmãos, sofreram, foram perseguidos, foram afligidos por causa do Evangelho, e que, portanto, essas palavras que o Senhor Jesus nos diz aqui nas bem-aventuranças fazem parte da nossa vida também. Aflições e perseguições. E esse é o nosso primeiro ponto, que se encontra aqui no versículo 11. Nós vamos lê-lo novamente. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. O nosso primeiro ponto é que as aflições, elas são por causa de Cristo, são por amor a Cristo. O que Jesus está querendo dizer aqui, que se nós quisermos segui-lo, amá-lo, pregar sobre ele, nós não seremos amados pelo mundo. Consequentemente, nós poderemos sofrer, como ele diz aqui, injúrias e mentiras. Injúrias são ofensas. Nós poderemos ser ofendidos com palavras, com xingamentos, tratados com desprezo, e até mesmo pessoas criarem mentiras para fazerem mal a nós. Já no primeiro século, os historiadores contam que uma das mentiras contadas e injúrias contra o povo de Deus era que eles espalhavam que os cristãos eram canibais, porque eles se reuniam uma vez por semana para comer o corpo de alguém e beber o sangue dessa pessoa. Não era nada além da ceia do Senhor. Mas, por ódio aos cristãos, muitos propagavam essa mentira. E o Império Romano, eles abominavam o canibalismo. Portanto, sem averiguar, eles perseguiam os crentes, e muitos foram presos e até mortos por causa dessa mentira. Mas, nesse mesmo verso, Jesus não diz apenas que mentiras e injúrias nós podemos sofrer por amor a Ele. Jesus também diz que nós podemos ser perseguidos. Por quê, meu irmão? O mundo, ele jaz no maligno. O mundo ama as trevas. E trevas aqui são os seus próprios pecados, suas próprias ideologias que são contra e abomináveis ao Senhor. João capítulo 3,19 vai dizer que o mundo amou as trevas, por isso não recebeu de bom grado a mensagem do nosso Senhor Jesus, que é uma mensagem que expõe o pecado, que é uma mensagem que chama o homem ao arrependimento. Então,
quando nós pregamos sobre salvação, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós pregamos a Cristo, se não for o Espírito Santo que converter o ouvinte, aquela pessoa, e convencê-lo a se arrepender dos seus pecados, porque ele está num caminho de perdição, e a crer em Cristo, essa pessoa não vai amar você. Ela não vai me amar. Ela pode até ser o nosso amigo e colega, mas ela não vai receber a mensagem com alegria. Sem a ação do Espírito Santo para convencer, normalmente o ser humano, diante da mensagem do Evangelho, ele passa a odiar ainda mais a Cristo, porque Cristo vai tocar exatamente na ferida dele, que são os seus pecados. Então, se nós seguirmos a Cristo de verdade e pregarmos o seu Evangelho, é muito provável, o Senhor Jesus deixa bem claro, que nós seremos injuriados, caluniados e até perseguidos por causa do seu nome. Provas que nós temos hoje disso, por exemplo, existem muitas juntas de missões ao redor do mundo, né? E uma que trabalha há mais de 100 anos com missões, principalmente na janela 10x40, é o Portas Abertas. Eles têm um dado que nos últimos 10 anos, a cada ano, 250 mil irmãos nossos são mortos por amor ao Evangelho. E mais de 900 mil cristãos são perseguidos ao redor do mundo, meu irmão. Então as palavras que Jesus disse para aqueles que querem segui-lo em espírito e em verdade, sendo fiéis a Ele, o mundo, de maneira geral, não vai nos amar. Mas é interessante nós fazermos uma observação rápida aqui, para que nós não confundamos as coisas. Uma coisa é nós sermos perseguidos por amor a Cristo. Outra coisa é nós sermos perseguidos por causa das nossas atitudes erradas. Por exemplo, você é um péssimo funcionário, uma péssima funcionária lá na sua empresa. Sempre chega atrasado, faz o trabalho mal feito e seu patrão pega no seu pé. Aí você vai chegar em casa dizendo que está sendo perseguido por causa do Evangelho. Ou que se vier a ser demitido, você vai dizer que foi demitido porque o seu patrão não é crente e não gosta de crente, quando na verdade você foi demitida ou está sendo repreendido pelo seu patrão porque está dando um mau testemunho. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, Pedro fala sobre isso, que mais vale nós sermos perseguidos por causa da verdade e não por causa do nosso mau testemunho. O nosso mau testemunho mancha o Evangelho. Então, aquilo que sofremos por causa do nosso mau testemunho não é perseguição. Portanto, nesse nosso primeiro ponto, nós precisamos ter em mente e que fique bem claro para nós que o Evangelho traz consigo, sim, aflições, sofrimentos e dores aqui nesse mundo por causa do amor a Cristo. O nosso segundo ponto ele está no versículo 12. Vamos lê-lo novamente. O Senhor Jesus disse: regozijai-vos e alegrai-vos. Olha que interessante. Porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. O que o Senhor Jesus está falando aqui? O nosso segundo ponto ele resume esse verso aqui. Jesus está dizendo que as aflições por causa do nome dele devem nos alegrar. Por quê? Elas são uma prova de que estamos no caminho certo. Porém, é importante ressaltar que o Senhor Jesus não está dizendo aqui que nós devemos procurar perseguições. Jesus não está dizendo que nós devemos ser inimigos das pessoas. Não é nada disso, tá? Aflições e perseguições, elas são uma consequência de seguir a Cristo. Em alguns lugares mais, em outros com menos intensidade, porém, Jesus não está dizendo que nós devemos buscar e orar por essas coisas, ok? Entretanto, Jesus também está dizendo que se por um acaso nós formos perseguidos, afligidos, caluniados por causa do Evangelho, nós devemos nos alegrar, né? Mas por qual sentido nós devemos nos alegrar quando estamos ameaçados de morte, quando estão falando mal de nós, quando estão nos ofendendo, né? De onde nós devemos tirar alegria para isso? O Senhor Jesus deixa bem claro aqui, ele fala que grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós.
As aflições por causa de Cristo, meus irmãos, elas comprovam que nós estamos de fato seguindo ao Senhor, rumo ao céu. E a comprovação que o Senhor Jesus faz, a comparação, é que no passado os profetas que faziam a vontade de Deus e pregavam a palavra de Deus, entregavam a mensagem de Deus, eles também foram perseguidos. A comparação aqui é que se nós fizermos a vontade do Senhor Jesus, o mundo vai nos odiar e, consequentemente, nós seremos perseguidos, assim como os homens de Deus no passado também foram. Porém, a verdade é que existe uma recompensa para nós que seguimos a Cristo, uma recompensa no céu. E isso é o que deve nos alegrar. A vida eterna, o reino eterno do Senhor Jesus é a recompensa que nos aguarda. A vida eterna que o Senhor Jesus prometeu, e o nosso amado, ele não mente. Portanto, nós podemos confiar que no nosso último dia de vida aqui, ele nos dará o seu reino, ele nos dará a vida eterna. E esse é o nosso maior incentivo, e incentivo suficiente para que nós nos mantenhamos firmes e amando ao Senhor Jesus aqui nesse mundo, ainda que esse mundo nos odeie. Amém, meus irmãos? O que nós podemos aprender aqui sobre essa última bem-aventurança? Primeira coisa, rápida e simples. O mundo não vai nos amar se nós amarmos a Cristo, porque o mundo odeia a Cristo e a sua mensagem. O mundo ama as trevas. A mensagem de Cristo traz a luz. Portanto, se você ama a Cristo, não espere que o mundo te ame. Segunda lição é que não é porque o mundo odeia a Cristo que nós devemos odiar as pessoas. Nós devemos ser bons amigos, bons vizinhos, bons funcionários. Se as pessoas nos odiarem, que seja por causa do nosso amor a Cristo e da nossa pregação do Evangelho, e não por causa do nosso mau testemunho. Terceira lição, meus irmãos, que nós podemos aprender aqui é que é importante, diante dessa bem-aventurança, você analisar a sua vida. De quem você tem sido amigo? De Cristo ou do mundo? A quem você tem amado? Cristo ou ao mundo? Será que você se preocupa demais com o que o mundo vai dizer de você? Se você é desse tipo de pessoa, você provavelmente pode estar comprometendo a sua fé com Cristo. O seu amor a Cristo precisa ser maior do que o amor às pessoas e a qualquer coisa que esse mundo possa te trazer. Então, reveja de quem você tem sido amigo. E uma quarta lição, meus irmãos, é que mesmo em meio às aflições e situações difíceis que nós passamos aqui, nós podemos nos alegrar. Porque se nós estamos sofrendo por causa de Cristo, isso é um sinal de que nós estamos no caminho certo, rumo ao céu. E lembre-se que quando o Senhor Jesus proferiu essas palavras, ele era apenas um homem, pouco conhecido por todo Israel, e que 2000 anos depois viria a ser conhecido no mundo todo. Mas ele era um homem simples, e que fez promessas grandiosas, e que, ao decorrer da história, muitas das suas promessas têm se cumprido, a sua palavra tem se cumprido. Então, hoje, quando nós lemos que há uma recompensa grande no céu para nós, nós podemos confiar que é verdade, porque todo o resto que Jesus disse que iria acontecer tem acontecido. Então, se a palavra do nosso Senhor é fiel, nós podemos acreditar. E por isso, meu irmão, fique firme. Se você tem sofrido por causa de Cristo, se alegre. Você está no caminho certo. O Senhor Jesus está com você. Ele irá te sustentar. Ele irá, muitas das vezes, te dar graça para que você permaneça firme nele até o fim. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.